Vamos trazer aqui o nosso carimbo no passaporte para o noticiário, para a gente conversar com o Américo Martins. Os Estados Unidos lançaram pela quinta noite consecutiva uma onda de ataques contra o Irã. Desta vez, os alvos dos bombardeios foram além da costa sul. Chegaram, inclusive, é isso, Américo, até a região da capital Teherã. Nos conte, por favor, e bem-vindo aqui ao Live CNN, Américo Martins. Obrigado, Elisa. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Foi justamente isso, os Estados Unidos estão começando a ampliar o alvo dos seus ataques no Irã. Na maior parte dos últimos dias, eles atacaram muito a região costeira ali no Golfo Pérsico. A intenção dos americanos era claramente de lapidar as possibilidades do Irã tentar atacar os navios que passam ou tentam passar pelo Estreito de Hormuz. Mas nesta madrugada, os norte-americanos mudaram de posição, começaram a atacar, claro, essas posições na costa, mas também atingiram alvos no centro do país e no norte do Irã, inclusive próximo da capital Teherã, onde o sistema de defesa antiaéreo foi acionado. Isso mostra que os americanos muito provavelmente querem alargar aí o teatro de operações dessa guerra. A CNN, inclusive, confirmou com algumas fontes americanas que o próprio presidente Donald Trump está considerando neste momento ampliar a guerra, ampliar o número de alvos. Uma área que está na lista dos militares americanos é a ilha de Karg. A gente já falou muito sobre ela aqui, Elisa. É aquela ilha que fica no Golfo Pérsico, que é um grande terminal petrolífero do Irã. É de lá que eles exportam 90% de todo o petróleo produzido no Irã. O presidente Donald Trump chegou a dizer no passado que poderia atacar a ilha, poderia eventualmente até ocupar a ilha com soldados americanos ou com soldados aliados de outros países. Essa seria uma manobra muito arriscada, porque se você tiver militares ocupando a ilha, eles seriam alvos muito fáceis para os iranianos manterem bombardeios constantes contra essa ilha. Por outro lado, seria uma forma de asfixiar ainda mais a economia do Irã. Os americanos também disseram que atingiram um navio que se dirigia a um porto iraniano e mudaram a direção de outros dois, impedindo que eles chegassem aos portos iranianos. Isso faz parte daquele bloqueio naval contra os portos iranianos que foi anunciado pelo presidente Donald Trump. São as primeiras embarcações que são impedidas de chegar aos portos do Irã. A intenção aqui do presidente Donald Trump é justamente asfixiar a economia do Irã, impedindo que eles exportem petróleo. Na região do Estreito de Hormuz, até o início dessa manhã, nas últimas 24 horas, a gente tinha registro da passagem de apenas 13 navios pelo estreito. Isso mostra que toda essa batalha, todos esses ataques estão, na prática, fechando, sim, o Estreito de Hormuz para a maior parte dos navios que temem passar por ali sob a possibilidade de, eventualmente, serem atingidos. E o lado iraniano falou em 35 pessoas que teriam sido mortas nos últimos dias, mais de 300 que ficaram feridas, e o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que, neste momento, não existe a menor possibilidade de negociação com os Estados Unidos. Eles até deixam aberta a porta para uma negociação futura, mas neste momento eles contradizem o que falou o presidente Donald Trump, que disse que os iranianos queriam negociar, e estão dizendo que a principal missão é resistir aos ataques dos Estados Unidos e não negociar nenhuma saída diplomática neste momento. Então a gente tem uma intensificação da guerra, um impacto muito grande na navegação e essa negativa do Irã de qualquer possibilidade de saída diplomática por enquanto. Américo Martins trazendo para a gente, então, o noticiário em relação ao Oriente Médio e os problemas que continuam se multiplicando, né, Américo? Dia após dia que a gente vai acompanhando tudo isso. Inclusive, a gente tem, entre as matérias, vai atualizar meu site aqui, já aparece para vocês, entre as matérias mais lidas, passei muito rápido, né? Deixa eu chegar aqui até as mais lidas. Entre as mais lidas, a gente tem justamente assuntos envolvendo a guerra no Oriente Médio e também Donald Trump. Olha aqui, ó, Estados Unidos impõe sanções contra grupos acusados de auxiliar Irã a adquirir armas. E entre as mais lidas, também tem duas notícias envolvendo os Estados Unidos, mas de outro assunto que nós estamos desde cedo acompanhando, tá?
Estados Unidos confirmaram um novo tarifaço de 25% a produtos do Brasil, notícia de ontem, das últimas horas, e que figura entre as mais lidas. E aí a gente já tem uma das grandes repercussões desta manhã entre as mais lidas, porque tem a tal da lei da reciprocidade. E já tem uma matéria aqui, ó, se houver retaliação, vamos rever nossas ações, dizem Estados Unidos sobre tarifaço. Retaliação entende-se como a lei da reciprocidade, né, que foi aprovada no Congresso e tudo mais, e o governo está dizendo que vai, de fato, aplicar tudo isso. Agora, tirando rapidamente... E ali apareceu aquela foto do Messi com o Lamine Yamal, tá bombando. Tirando rapidamente o meu espelhamento, para eu voltar aqui com vocês para a gente falar sobre outras questões do mundo e agora trazendo um olhar para a guerra no leste europeu. A Rússia lançou novos ataques contra a Ucrânia. Aí mostrando para vocês aqui no mapa, nós temos todo o território ucraniano e aí um estado de atenção, e eu vou te contando, tá? Sobre essa notícia. Um estado de atenção em 2 locais diferentes da Ucrânia, que é Odessa, que fica ali mais abaixo. Deixa eu colocar aqui em amarelo, que é mais fácil para a gente visualizar. Odessa, ali ao sul, e também aqui, ó, na capital, Kiev. Eles atingiram instalações militares e industriais. Autoridades ucranianas, inclusive, disseram que esses mísseis balísticos provocaram incêndios e mataram 2 pessoas na capital, Kiev. Portos em outras regiões também foram alvos de disparos. Um navio e uma lancha foram atacados enquanto se dirigiam para Odessa, que foi ali mais ao sul onde eu mostrei para vocês. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido instalações militares usadas na produção e armazenamento de drones de médio e longo alcance. Ao mesmo tempo, ataques com drones e foguetes ucranianos foram registrados na Rússia. Autoridades relataram mortos e feridos em pelo menos 3 regiões da Rússia. Os ataques contra refinarias de petróleo provocaram escassez de combustível na Rússia. E as imagens aí que são impressionantes, né? Que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Agora, da nossa imagem aqui da Ucrânia, eu quero levar vocês para outro lugar no mapa, para que nós possamos te contar sobre o Texas. Aqui, ó, Estados Unidos aparecendo. Tem notícia que chega do Texas. Muita chuva atingiu o estado. E aí, causando repercussões, que vocês vão ver nas imagens, que são inundações. Dezenas de pessoas precisaram ser resgatadas após ficarem ilhadas. Vocês estão vendo aí na imagem? A água subiu e aí, gente, é aquele desespero, né, para as pessoas tentarem se salvar e dezenas ficaram ilhadas. O mau tempo também causou alagamentos em mais de 100 estradas, prejudicando o transporte. O governador do Texas declarou estado de calamidade pública em 59 condados. Ele informou que as enchentes devem bater recordes na história do estado. No condado de Uvalde, a chuva que caiu em poucos dias equivale a tudo que é esperado para 6 meses. O Serviço Meteorológico alertou, inclusive, que o mau tempo deve continuar e que pode ser catastrófico. O Centro de Previsão do Tempo emitiu um alerta máximo de risco de inundações nos últimos 2 dias.